Bom dia, tudo bem? Eu sou o pastor Gilberto e nós estamos nos nossos devocionais diários. E essa semana nós estamos tratando a questão que traz uma certa preocupação, porque ela é recorrente nos tempos de crise. Isso significa que as crises elas não vão sumir das nossas vidas. É claro que uma crise como essa, em nome de Jesus, espero nunca mais vê-la, mas virão outras, maiores, menores, né? Então eu preciso aprender a lidar com elas. E já falamos sobre três questões aqui. Primeiro falamos sobre que quem está ligado ao Evangelho, a Deus, e conhece o Evangelho, conhece a Deus, ele precisa se alegrar no Senhor. Aqui no nosso texto de Filipenses capítulo 4. Falamos também sobre transbordar da graça, de entender que Deus vai usar tudo que nós vivemos e o substrato, né, o resultado desses apertões que a gente vai passando. Né? E em terceiro, nós falamos também sobre desfrutar da presença do Senhor, porque Ele está conosco. Né? Então nós precisamos prosseguir e andar com o Senhor, enchendo nosso coração e mente da palavra dele. Porque lembra, a, o ditado, mente vazia, oficina do diabo. Pois é. E é mesmo. Então, nós precisamos encher a nossa mente e coração da palavra de Deus, dos pensamentos de Deus, dos projetos de Deus, enquanto caminhamos. Alguns projetos que para nós, eu tinha alguns projetos para este ano, e você certamente tinha também. Eu conheço várias pessoas que tinham projetos já prontos e foram obrigados a remanejar e talvez nunca se ele vai existir novamente, talvez era um momento, sei lá. Então é importante que você e eu possamos clamar, que é o nosso quarto ponto aqui no verso 6 de Filipenses, capítulo 4, ele vai dizer assim, é um texto conhecido: não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração, pela súplica, com ações de graça. O que quer dizer aqui, né? A gente está falando de ansiedade. O que é ansiedade? A ansiedade é a maneira com que nós vamos olhar para o mundo e ver os impossíveis, não é? As impossibilidades, né? Os apertões da vida, né? A gente vai passar por um cano que vai afinando e, e a gente vai se sentindo cada vez mais incapaz. E aí a gente começa a desconfiar da gente mesmo, dos nossos erros. Lembra, queridos, nós vamos errar. Eu posso lembrar do Thomas Edison aqui, tentando construir a lâmpada no início do século. E ele simplesmente errou, ou melhor, ele fez mais de 1000 tentativas antes de acertar. Né? Imagina cada vez que ele chegava lá para registrar o troço que ele queria, e depois ele voltava de novo, e voltava de novo, e voltava de novo, até que aconteceu. Então vai acontecer conosco também. Algumas coisas a gente vai persistir. Persistir por quê? Porque é claro que Deus quer. Né? Não é uma coisa de orgulho. Mas a ansiedade é este mal do século. Sofremos porque algo não acontece. Porque desejamos que aconteça e não aparece. A gente se frustra. Eu já falei aqui no outro momento que algumas empresas não vão voltar dessa pandemia, né? Desse mal-estar que a gente está vivendo aqui, em todos os sentidos, é claro. Mas alguns cristãos também não vão voltar. Por que não vão voltar? Ou se voltam mais adoecidos do que a doença pode dar, mas aquela doença da alma, né? Cheia de mimimi, de picuinhas, de coisinhas, disso, daquilo outro. Porque começamos a tentar corrigir muita coisa de repente. Né? A nossa igreja está
num projeto de voltar nos nossos cultos a partir de domingo próximo, agora na parte da manhã, e tomamos algumas decisões. Acertamos todas? Talvez sim, talvez não, não é? Mas vamos corrigir se for conforme for necessário. Assim todas as igrejas. Eu conheço igreja que você vai precisar entrar no site da igreja, se inscrever, vai ter um sorteio. Brincadeira. Quem entrar primeiro vai ter um número limitado de pessoas, a igreja não tem como oferecer o culto para todos, o culto presencial. E certamente vai ter gente aí dizendo, você está vendo, olha, aquele fulano de tal, sempre ele consegue entrar, eu entro aqui para colocar o meu nome, já não tem mais vaga, aí eu vou olhar, quer dizer, nem sei se pode olhar, se dá para olhar para ver quem vai, quem não vai, talvez sim, talvez não. E aí a pessoa sempre já chegou na minha frente, isso é proteção, isso, aquilo. Então a pessoa provavelmente não volta da crise, ou ela volta mais doente, mais crítica, mais descontrolada do que entrou. O que parecia ser uma bênção de Deus ajudando você, de alguma maneira, a aprender a lidar com as coisas da vida, vai virar um inferno. Em tempos de crise, má notícia parece ser verdadeira, não é verdade? Então, não acredite nisso. Agora, não negue os problemas, mas clame, fale com Deus. E já agradecendo, o que é isso? Ó Deus, me ajuda nessa situação. Obrigado porque o Senhor tem me ajudado nessa situação. E Deus vai mostrar. Há situações que vão mudar e há situações que não vão. Você vai passar. Amém, irmão? Entendeu? Há situações que você vai passar. Há situações que você não vai passar. Mas aquelas que você vai passar, essa é a resposta que você da sua oração. Amém? E é por isso que eu vou agradecer a Deus por passar por tudo isso. Eu já agradeci. Tem coisas que eu gostaria que fossem diferentes e orei para Deus fazer diferente. E estou orando ainda, não desisti não. Mas eu estou passando pelo que Ele tem para a minha vida nesse momento. Então, a Bíblia que diz que nós devemos ter coragem de lançar a ansiedade fora, lembra? Que nós precisamos entender o que é isso e como é que isso se resolve. Se resolve quando Deus se instala, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade. Pelo simples motivo de que Deus está cuidando de nós. Se clamássemos da mesma proporção que abrimos a nossa boca para reclamar, para dizer o quanto nós somos coitadinhos, já havíamos sido curados há muito tempo. Mesmo cristãos, precisamos de uma coisa que se chama domínio próprio. Então nós precisamos tomar cuidado. E vai haver aparentes ou até verdadeiras culpas das pessoas ao nosso redor que vão nos afetar. Vai haver isso. Mas eu não posso viver em função disso. E isso também faz parte do processo de Deus trabalhar na nossa vida, entendendo que as coisas não vão ser sempre assim. Pensa, seu filho pequeno começa a fazer toda a estripulia possível e bagunça e tal lá. E ele, quantos anos tem? Ele tem 2, ele tem 3. Você vai dar uma surra todo dia nele? Não, você vai ajudar ele. E que você fala, mas eu já falei com ele 2.223 vezes, você até está contando. Mas ele vai precisar de tempo para crescer, entender de alguém que está disposto a ensinar e não simplesmente a notar o problema e aplicar a cura, no caso aqui, uma bela surra. Em tempos de crise, não é hora de procurar culpados, não é hora de ser vítima, não é hora de se indignar, não é hora de murmurar, mas a palavra de Deus diz que é hora de clamar, é hora de falar com Deus. Ele diz, não andeis ansiosos de coisa alguma, porém sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração, pela súplica, com ações de graça. Lembra das histórias bíblicas? Toda vez que o povo clamou, Deus ouviu. Mas enquanto murmurou, só pioraram suas crises.
Quanto tempo você tem passado com seus pensamentos ansiosos, reclamando e achando isso ou aquilo de negativo? Até com a sua igreja, que é a bênção de Deus sobre a sua vida. E você foi oferecido a essa igreja como presente de Deus. Olha que coisa linda. Bom, depende do que você está fazendo, né? Do que nós estamos fazendo com tudo isso. Cuidado com esses pensamentos. Ou você tem um pensamento ruim ou bom, não dá para conviver os dois. Você vai ter que dominar aqueles ímpetos e aquela vontade para que Deus então floresça na sua vida e tome conta. Então eu quero dizer para você que esse tipo de comportamento ele é transferido. Ele pega. Porque a gente não aguenta reclamar sozinha. A gente vai chamar a pessoa mais perto, essa mulher que está reclamando lá que ela não consegue ir para o culto, porque a pessoa chegou antes dela. Ela vai ligar para uma amiga dela, tá vendo? Essa igreja não presta, vamos mudar de igreja, porque não sei o que e tal. Cara, mas que situação, né? Eu vou fazer aquela minha irmã que estava lá, talvez ela vai ficar quieta, mas ela já até conseguiu o lugar dela para participar daquele culto naquele dia ou na próxima semana. Eu nem sei como é que eles estão fazendo isso. Mas está errado? É uma maneira de fazer, não tem certo e errado nesses dias, nessas situações. Eles vão precisar tentar administrar o que eles entendem que devem fazer. E se estão errando, eles vão perceber, e logo que perceber, corrige. Amém? Pronto. Hoje, então, Deus nos convida, é meu convite para você, a trocar a ansiedade que adoece por um clamor a Deus. De pedir para Deus limpar, humanizar nossa vida, nosso pensamento, que a gente se reestruture como ser pensante onde Deus colocou a vida dele para ser sacrificada por nós. E então, ele nos sarará e ele vai nos transformar de murmuradores a intercessores. Ore por esses irmãos das igrejas, por mim, eu posso estar errando em algumas das minhas decisões, embora eu tenha algumas pessoas que estão lidando junto comigo, mas podemos errar juntos, não sei, né? Está em crise, parceiro? Está em crise, moça, senhora? Clame. Se torne um intercessor de outros que ainda estão sucumbidos pela ansiedade. Que Deus te dê a graça de mais um dia na presença dele. E se alguma coisa disso está acontecendo contigo, clame ao Senhor que te ajude a melhorar e a se curar para a glória dele. Porque ele já deu o remédio. Clame ao Senhor. Se você conhece queridos ao seu redor que estão vivendo essa ansiedade, ajude-os a serem curados pela mão do Senhor. Leve-os pela mão e traga-os à presença de Deus junto com você. Que Deus te abençoe, que você tenha um dia maravilhoso na presença dele e que essa pandemia que quer nos destruir vai nos fortalecer muito mais, porque Deus é bom. Em nome de Jesus. Amém.